Vamos então começar com o texto que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Até o verso 25. Veja a proposta de Cristo. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Perceba, esta proposta é radical. Nunca ninguém antes ou depois fez qualquer proposta como líder religioso para os seus seguidores, dizendo: só serve se você morrer, perder tudo, negar-se a si mesmo e morrer. Porque, meus irmãos, tomar a cruz é morrer. Alguns pregadores falam apenas como sofrimento. Você tem que aceitar os problemas que você tem, dificuldades e tal. E carregar essa cruz, sofrimento. Não, prioritariamente a cruz é símbolo de morte, é para morrer. O que Jesus está propondo aqui, tomar a cruz para que você morra. Renuncie-se a si mesmo, a sua vida, seus planos, seus propósitos, seus ideais, sonhos. Acabou. Agora não há mais, não pode haver mais seus planos, seus ideais, mas os planos de Deus, os ideais de Deus, o que Deus tem para você. A sua vida agora só tem sentido se for para Cristo. Então, quando o pecador vem a Cristo, ele vem sabendo que a condição é esta: é aceitar sua morte para o mundo, para si mesmo, para o pecado, para tudo, para todos, e crer que, assim como foi unido na sua morte, vai ressuscitar com ele para viver agora em novidade de vida e para Cristo. Bem, como é que isso acontece? Bem, primeiro, você tem que entender que a morte do Senhor Jesus Cristo não foi isolada ou dele somente. Não, a morte de Cristo foi uma morte de todos os eleitos do Pai. Então, nós ontem falamos sobre isso. Então preste atenção, quando você ouvir que Cristo morreu por todos, pelo mundo, não fique pensando que a morte de Cristo foi representativa, algo feito para todos, e quem quiser vai aproveitar dessa morte. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a morte de Cristo foi substitutiva, diferente de representativa. Substitutiva significa que ele substituiu pecadores na cruz. Ele não morreu só, ele morreu ali com todos que haveriam de crer nele. Ele os substituiu. O povo de Cristo, o povo de Deus, é um povo que morreu e agora vivem para ele. Vamos abrir agora em João, Evangelho de João, capítulo 12, João capítulo 12, a partir do verso de número 20. Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só,
Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Até aqui. Vamos pensar na cena. Jesus está a um passo da cruz. Ele está subindo, chegando em Jerusalém, onde vai morrer. Está bem próximo. E ele está pregando para uma multidão ali, já em Jerusalém. E aí chega um grupo de gregos que quer ver o Senhor e ter uma entrevista com ele. Então chamaram Filipe. Disse: olha, nós gostaríamos de ver o mestre e conversar com ele. E então Filipe foi a André e disse: tem um grupo aí, o que a gente faz? Disse: vamos ao Senhor, vamos falar. Aí, certamente no momento, interromperam o Senhor e disse: Senhor, desculpe, é que tem um grupo de gregos que quer ver o Senhor. A resposta do Senhor Jesus é enigmática. Ele diz para Filipe e André: olha, chegou a hora de se glorificar o Filho do Homem. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu tenho a impressão que André olhou para Filipe, Filipe para André: que é isso? Agora imagina eles voltando lá e dizendo aos seus gregos: olha, a resposta do Senhor é dizer: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só, mas se morrer, muito fruto. O que né? Por que Jesus diz isso? Então os estudiosos, intérpretes das Escrituras, dizem o seguinte, e eu concordo: estes gregos eram prosélitos. Eles vieram para Jerusalém para adorar na festa, porque Jesus morreu antes da festa. Então Jerusalém estava cheia de gente e de prosélitos que vieram de toda parte. E os gregos vieram. Quando eles chegaram lá, eles ouviram a conversa que estava na boca do povo. Tem um rabino maravilhoso, extraordinário, que fala com autoridade, não como os escribas e fariseus, e ainda opera sinais maravilhosos, até morto ressuscitou. Mas as autoridades estão querendo matá-lo. Os gregos ouviram isso, ficaram maravilhados pelo fato de haver um rabino assim, e fizeram um acordo: vamos convidá-lo para ser nosso rabino lá na Grécia. Nós vamos sustentá-lo e vamos livrá-lo da morte. Vamos fazer uma proposta para ele. E quando eles chegaram, Jesus, que sabia de todas as coisas, diz: não, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus já deu a resposta: não vou para Grécia nenhuma e nem vou fugir da cruz. É preciso que o grão de trigo caia na terra e morra para produzir muitos frutos. Isso é tão significativo. Essa resposta de Jesus quer dizer que ele olhava para a cruz como algo que iria produzir, frutificar, dar frutos, porque com ele, todos por quem ele iria morrer, seriam colocados na terra para ressuscitar com ele, para uma vida gloriosa, frutífera, vitoriosa, abençoada. E que esta ação na cruz, que ele faria não sozinho, mas com todos os que haveriam de crer, suas ovelhas, iria redundar num poder glorioso para subjugar o pecado, mortificá-lo, matá-lo, a fim de que possamos viver em santidade. Não por esforço humano, não por uma ajudazinha de Deus, mas por uma obra gloriosa, bendita, poderosa na cruz do Calvário. Nós podemos entender melhor isso se abrirmos em Romanos, no capítulo 6. Eu vou ler até o verso 14, preste atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele, o pecado, morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Que texto maravilhoso! E que elucida e mostra claramente este mecanismo do novo nascimento, este fundamento glorioso do que significa viver em Cristo. Quando o Senhor Jesus morreu, foi crucificado, diz a palavra do Senhor que José de Arimateia veio e conseguiu autorização para tomar o corpo do Senhor Jesus e sepultá-lo. O que você imagina? Você pensa que ele foi, desceram o corpo de Jesus, enrolou no lençol e tal, e colocou num lugar para então ir até a propriedade de José de Arimateia para enterrar o corpo do Senhor. Um lugar longe, onde seria a propriedade de José de Arimateia, que ele tinha um sepulcro novo que ninguém tinha sido colocado, e ele então resolveu colocar o Senhor lá. A gente pensa que é em algum lugar por aí, então não muito longe, mas em Jerusalém. Certo? Errado. A propriedade de José de Arimateia era no mesmo monte onde Cristo havia sido crucificado. Veja, João capítulo 19, verso de número 40, 41, 42. Vou começar do 40. João 19, 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso dentre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Não é uma coincidência que a propriedade, o jardim, jardim sempre quer dizer plantação de oliveira. José de Arimateia tinha a sua plantação, seu jardim de oliveira, no mesmo monte, no mesmo lugar, ali. E ali ele foi sepultado. Por que é importante isso? Porque, meus irmãos, no mesmo coração, Cristo, isso tem que acontecer. A nossa crucificação com Ele, o nosso sepultamento com Ele, no mesmo lugar, no mesmo coração, e a nossa ressurreição com Ele. Então, essa experiência é uma experiência espiritual, quando você, pela fé, compreende que morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, ressuscitou com Cristo. E quando você crê, isto se torna realidade na sua própria vida. Veja o verso de número 11 do capítulo 6 de Romanos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Considerai-vos, é um ato de fé. Você agora está sabendo que a morte de Cristo não foi ele sozinho, que você estava lá, morreu com Cristo, foi sepultado com Ele naquele túmulo e ressuscitou com Ele. Isto é poderoso, tem um poder extraordinário, essa verdade, que você tem que crer e se apropriar disso e considerar-se morto para o pecado. Mortificação tem a ver com você crendo nesta verdade basilar, tanto para a sua agora vida cristã em Cristo, morto para o mundo, morto para o pecado e vivo para Deus, como também
a sua luta contra o pecado diária, em que você tem que, com esta concepção poderosa de que morreu para o pecado, trazer o pecado ali diante da cruz, dizendo: eu morri para esse pecado, com Cristo eu morri. Eu reivindico todo o poder deste fato que a palavra de Deus me garante, para que esse pecado seja destruído, morto na minha vida. Porque Cristo morreu de uma vez para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E assim você. Vamos abrir na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 em diante. Paulo fala de um poder que vem de Deus e que se manifesta em você por causa da sua morte com Cristo. Quer ver? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vou ler de novo esse verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Veja como é bem diferente de Erasmo de Roterdã. Recebeu uma graça que vai ajudar. Não, a sua união com Cristo pressupõe a manifestação da vida de Cristo no seu corpo. É bem diferente. Ponto de você dizer: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então não pode ser coisa pequena, não pode ser levanta aqui, cai acolá. Não pode ser uma vida cristã medíocre, que se arrasta espiritualmente. Não pode ser uma vida carnal, de prática de pecado. Não pode ser uma vida inexpressiva quanto ao testemunho e à manifestação da glória de Deus na sua vida, em tudo que você faz. Não, se a vida de Cristo se manifestar na sua carne. Eu, pregador, há muitos anos atrás, dizer o seguinte: presta atenção. Quando a sua vontade cruza com a vontade de Deus, e você então, pela fé na sua união com Cristo, a sua morte e ressurreição, você renuncia à sua vontade, pela vontade de Cristo, você morreu e a vida de Cristo se manifestou na sua carne. Vou repetir: quando a sua vontade, tentação, a vontade da carne, cruza com a vontade de Deus, você sabe, não é a vontade de Deus essa tentação e esse pecado. E então você renuncia à sua vontade, a vida de Cristo se manifestou na sua carne. E é por isso então que Jesus disse: cada dia tome a sua cruz. Porque tanto você tem certeza de que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, como você tem que praticar esse exercício de morrer para a sua vontade e para o mundo todos os dias. E fazendo isso, a vida de Cristo vai se manifestar na sua carne. Não é pelo seu esforço, não é com uma ajudazinha de Deus, não, é tendo Cristo manifestado na sua carne. Oh, meus irmãos, a vida que os crentes têm levado não é a manifestação de Cristo em sua carne, não é. O nome santo do Senhor tem sido blasfemado entre gentios por nossa causa. Hoje, a palavra crente é desprezível e é desprezada, é alcunha de ridículo. Tem empresa que faz a entrevista e, se ouve que é crente, não está interessado, porque vai ser a pessoa relapsa, que chega atrasada, que faz corpo mole, que não quer trabalho, quer emprego. É gente que dá cheque sem fundo, que está todo enrolado. As pessoas não confiam mais. Não há mais uma honra no nome de cristão, porque temos desonrado este nome com nossa vida religiosa, mas cheia de prática de pecados. Às vezes eu ouço empresários dizerem assim: é tão difícil, pastor, é uma carga tributária injusta,
se eu for pagar todos os impostos, eu tenho que fechar. Dá vontade de eu dizer, por que você não fecha, infeliz? Por que você não morre? Por que os cristãos no passado não negavam a Cristo? Perdiam suas vidas, eram mortos. Mas nós não podemos, nossa geração não pode. Então, não morreu. As pessoas estão vivas da Silva. Elas têm o título e o rótulo de cristão, mas não morreram. Porque, querido, morrer dói, é renúncia. Sabe o que acontece em geral? As pessoas se decidem, querem tudo que promete, não é? Vida eterna, paz, Deus vai lhe ajudar, vai fazer prosperar, tal. Então as pessoas querem. Só que no caminho de ir a Cristo, o diabo chega para ela e diz assim: rapaz, não precisa ir para a cruz e morrer não. Se você quiser, eu faço de você um crentão. Aí, como? Entra aqui no meu camarim, eu vou dar uma guaribada, não sei se existe essa palavra, vou dar uma guaribada aqui em você, você sai crente. E o cara então, daqui a pouco ele sai crentão, paz do Senhor, tal, crentão. Ele aprendeu todos os trejeitos, o jargão, como se fala, como se comporta, assim, estereotipadamente. Daqui a pouco vem o diabo dar uma rasteira, aí ele cai. Que foi isso? O diabo, não, a vida cristã é assim mesmo. Você vai caindo, levantando, caindo. Todo mundo é assim. E as pessoas são convencidas. É uma vida cristã de arremedos, mentirosa. É por isso que quando lemos a Bíblia e ouvimos do testemunho daqueles crentes da igreja primitiva, nós nos sentimos tão longe, tão distantes. Era um coração e a alma dos que criam, e havia neles abundante graça. Repartiam o pão com alegria, não havia entre eles nenhum necessitado. Eram fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, caindo na simpatia de todo o povo. E a igreja crescia, e a vida de Cristo era manifesta na vida deles, do povo da igreja. Eram perseguidos, mortos nas feras, a espada, queimados vivos, mas não negaram o nome do Senhor até a morte. E Deus era com eles, se manifestando com poder. Parece a história da carochinha, porque não vemos isso. Não é assim. Nós temos um povo religioso que bate o ponto domingo, vem à igreja, faz contribuição, e depois vai para a semana, nem se lembra que é crente. Não há uma vida fervorosa, não é a vida de Cristo neles, não é. São vencidos pelo pecado, como alguém que tem você preso na coleira e que faz você pecar e você não tem forças, tem que pecar. Não, eu não quero, eu sou crente e tal. Peca, mas eu não quero, peca. Tá bom, peca. Satanás está dominando muitos e os convenceu de que são crentes, mas nunca nasceram de novo, porque o novo nascimento, a nova vida, é a vida que nasce da morte. Meus irmãos, morrer é fazer uma entrega total. É desistir de si mesmo, dos seus planos, dos seus sonhos, de sua vida, e entregar-se aos pés do Senhor para morrer. E então viver agora para Deus.